Oi, Gabriel, tudo bem? Hoje o tio vai ler para você uma outra história. Chama-se A Terceira Margem do Rio. Também é do mesmo escritor do Campo Geral, como Miguelinho, mas com uma história bem diferente. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sendo assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação, do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem rigia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério, em que mandou a canoa especial de pau de vinhate, pequena, mal com a tabinha de popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado, que sempre. Largo de não se poder haver a forma de outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matuto e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Cê vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retolhou o olhar em mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo. A sombra dela por igual, feito um jacaré, comprido, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a parte nenhuma. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também se pagamento de promessa. O que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina desistir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras,
até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar a terra, em ponto nem em canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele o desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueira em beirado do rio, enquanto que no alumiado dela se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de banana. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim, ele, ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio, me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva em orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive foi que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de imagem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima, de forma, por arranjo dela, para medo. Vieram os 2 soldados, tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado de luz, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia por outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo, as penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria, no que não queria, só com nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos, o severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite com o sol aguaceiro, calor sereno e nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta de se ir do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, lhe fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais isso com fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastava. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tendo na canoa resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e paus d'árvore descendo de espanto, de esbarro,
e nunca mais falou palavra com pessoa alguma. Nós também não falava mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo de repente com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a água da canoa do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai, mas eu sabia que agora ele virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e de pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, o que não era certo, exato, que era mentira por verdade. Sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, não encontrava? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu, minha irmã chorou, nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto, eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, quando chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse um avisado que nem Noé, que portanto a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia malsinar, e apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa. Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, ponto perpétuo, eu sofria já o começo da velhice, esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaço, perenguice de reumatismo, e ele, por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia mais dia menos dias fraquejar no vigor? Deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para
penhar, horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado de que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Ninguém nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, parecendo ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei, ao por fim ele apareceu, aí lá o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quanto que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. Eu tremi profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, por canto que ele me pareceu vir da parte de além. Estou pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém mais soube dele. Sou homem depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, temo abreviar com a vida dos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o eu